Muito bem, Tribo Cord. Dando mais um pouquinho aqui de conteúdo sobre o nosso tema sobre autoeficácia, até porque é o que a gente mais vai falar aqui, porque a ideia é justamente que vocês tenham conhecimento, informação e ferramentas e que vocês consigam aplicar isso sozinho e de alguma forma que colabore positivamente na vida de vocês. Quando a gente fala sobre autoeficácia, né, a gente tem que levar em consideração os 5 pilares que formam ela, e aí tem uma playlist só sobre isso, mas aqui eu queria chamar a atenção para aquela questão da experiência vicária, que gera um pouco de confusão, até por não ser um nome muito comum, mas a gente tem que levar em consideração que quando a gente está num ambiente com outras pessoas, né, que dominam aquele assunto, aquele esporte ou aquela atividade em si, a gente aprende por observação, né, e aprende por aumenta a nossa capacidade de aprender por estar rodeado dessas pessoas. E é claro, né, se tiver ali uma influência negativa do ambiente, obviamente talvez a gente até desmotive a aprender. Mas quando até um puxando o outro, tem uma certa preocupação, uma liderança positiva principalmente, a gente tem aí um aumento de questões motivacionais e aí tantos fatores intrínsecos, né, no que eu acredito que isso aqui possa me favorecer ou por que eu gosto disso aqui, como também de uma parte extrínseca, né, que são as pessoas te puxando para dar certo, né? Tipo, te valorizando de alguma forma e mostrando como você é importante para aquele projeto, para aquela equipe, enfim. E aí, queria falar um pouquinho para vocês que a gente vai começar aqui uma nova série e eu acho ela muito legal. A gente vai fazer algumas entrevistas pontuais com os nossos atletas competidores ou com outras atletas que a gente acaba esbarrando nos eventos e chama eles para trocar uma ideia, para falar um aspecto de mentalidade. E por que eu estou falando isso agora, né, num vídeo sobre experiências vicárias? Bom, como na teoria vocês já sabem, porque a gente tem uma aula só sobre isso, experiências vicárias é o aprendizado observando outras pessoas executando aquele movimento, aquele gesto. E aqui eu queria fazer um paralelo, que é uma coisa muito importante, que tem muito a ver com a questão de autorregulação emocional e gestão emocional e afins, principalmente quando a gente fala em um ambiente de competição em que a gente está ali emocionalmente já quente, né? Geralmente são aquelas noites que a gente dorme não tão bem, em alguns casos, né? Acho que na grande maioria. E tem a ansiedade do ambiente de competição em si, né? E como sempre eu falo, né? Que bom que tem, porque a ansiedade é o que vai deixar a gente ali concentrado e pronto para executar o que a gente tem para fazer. Então, essa ideia das entrevistas com os atletas, qual que é o fundamento por trás disso? O que tem a ver com autoeficácia? Por mais que seja você um competidor veterano, ou alguém que ainda não começou, ou que talvez nem queira competir também, mas está tirando proveito dessa nossa jornada pelo desenvolvimento pessoal através da psicologia do esporte e da performance, é extremamente importante a gente ter conhecimento sobre as coisas para que a nossa própria ansiedade não tome conta, ou porque, não sei se vocês já passaram por isso, né, mas quando a gente lida com surpresas ou com eventos que a gente ainda não conhece tão bem, a gente acaba desenvolvendo uma estratégia para enfrentar melhor esse obstáculo. E aí pode ser mental, pode ser fisicamente, enfim. Quanto mais exposto a situações a gente tiver, maior o nosso repertório comportamental e melhor adaptabilidade a gente tem ao ambiente que a gente está inserido. Então, essa série de entrevistas, né, que a gente está pensando em fazer, que a gente vai fazer com os nossos atletas e com profissionais convidados também, ela é muito importante para que vocês ouçam de diferentes pessoas como é que elas sentem a pressão, como é que elas fazem a gestão emocional, como é que elas se sentem durante uma prova, antes, durante e depois. Então, isso tudo é muito importante porque quando a gente fala em psicologia, a gente está falando de ciência, né? Só que a gente também está numa área subjetiva muito grande em que o que funciona para mim não funciona para você, o que funciona para você não funciona para mim. Eu lido com a situação de uma forma, você lida com a situação de outra forma. Então, assim, quando a gente tem um programa, né, o pessoal por exemplo, aqui da Força Mental, que é um programa mais individualizado e personalizado, a gente escuta, né, e vai fazendo as devidas adaptações naquele programa para aquela pessoa. Só que quando a gente está num geral, assim, a gente não pode padronizar muita coisa, porque a gente tem que ter cuidado com a informação. Então, não adianta eu chegar e falar, gente, na hora da competição, ou antes da prova, ou antes daquela reunião de trabalho, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Porque vai que te deixa ainda mais ansioso, porque as coisas precisam de treinamento e conhecimento. Então, a ideia desse bloco é que vocês tenham um contato com pessoas que estão lá, como eu falei, né, que estão competindo, que estão por aí, e elas podem contar um pouquinho pra gente como é que é a relação delas,
para talvez você se identifica com aquilo ali, ou você acha que não tem nada a ver com aquilo ali, mas a estratégia que ela usa para enfrentar determinado obstáculo mental é importante para você. Então, eu acho que vai ser muito legal, eu acredito muito que vai ser muito legal, na verdade. E o primeiro vídeo eu vou começar por mim mesmo, porque hoje é dia 14 de outubro e eu competi no dia 12 e no dia 13 no Sun Challenge aqui de Niterói, em CrossFit. E eu tava sem competir há bastante tempo. Para quem não sabe, eu fui competidor de judô quando eu era adolescente, né? E sempre fui envolvido com esporte. Desde que eu comecei a trabalhar com psicologia do esporte, eu fiquei um pouco mais afastado, né, do meu lado competidor para trabalhar com competidores. E agora eu estou voltando a competir e ainda assim cuidando de competidores. Então eu acho que assim, o que eu tenho para comentar com vocês é muito legal, porque tem a minha experiência própria em relação ao evento e tem o que eu conversei com o pessoal que competiu comigo, que eu estou procurando eles no Instagram aqui para mandar uma mensagem para ver se a gente consegue gravar pelo menos uma chamada de vídeo, porque teve gente do Espírito Santo, teve gente de Minas, teve gente do Brasil todo. E eu queria trocar um pouquinho com eles, porque o que a gente conversou lá na arena no dia foi muito legal, foi muito legal. Deu para fazer umas intervenções pontuais ali da psicologia do esporte, a galera ficou feliz e competiu bem. Vou entrar em contato com eles, vou ver se consigo trazer, se não, nas próximas competições que eu encontrá-los novamente, a gente troca essa ideia, tá? Então, fiquem ligados, vai ser muito legal. Qualquer sugestão ou qualquer pergunta, dúvida e etc., por mais que já sejam entrevistas gravadas, a gente vai fazer algumas lives, obviamente, mas aí vai depender do dia do evento. Mas qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, achou interessante o que aquele atleta falou, quer saber um pouco mais, manda pra gente, que a gente manda pro atleta, e aí ou ele grava uma resposta ou ele manda um texto e a gente te encaminha de novo, tá? Porque isso é bom, isso enriquece. A gente vai fazer o melhor possível para fazer perguntas interessantes, para trazer o máximo possível de informação para a gente aproveitar aqui na Cord. Mas é óbvio, né, que você pode ter a sua própria curiosidade, algo que não tem nada a ver com o que a gente falou, mas que esteja relacionado. E é igual a gente brinca em escolinha, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, pergunta mesmo, tá? E, bom, divirtam-se, aproveitem, ponham em prática tudo o que a gente falar aqui na Cord. E é isso, pessoal. Abraço.